Falando nisso, vamos abordar esse confronto carioca, mas da Supercopa do Brasil, lá no Pará. Olha, tá difícil escolher um favorito. Será? Domingo de Supercopa do Brasil. Ou seria Supercopa Carioca? O campeão brasileiro, Botafogo, enfrenta o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, valendo a primeira taça do futebol nacional na temporada. As duas delegações chegam hoje à noite a Belém do Pará, onde amanhã duelam no estádio Mangueirão. Mesmo a quase 2.500 quilômetros do Rio de Janeiro, as arquibancadas estarão cheias. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Para esse ano, a CBF anunciou uma premiação recorde. Além do troféu, o vencedor embolsará 12 milhões de reais. O alvinegro vai para a decisão ainda sem um treinador, depois da saída de Arthur Jorge. O interino, Carlos Leiria, é quem tem comandado a equipe. No único jogo dos principais jogadores no ano, na última quarta-feira, vitória sobre o Fluminense no Clássico. O atacante Arthur, regularizado, pode estrear. Tô muito ansioso realmente. Quero que chegue logo domingo, mas faz parte, acho que tô muito contente, espero que chegue logo domingo e a gente seja campeão. Um provável Botafogo tem John no gol, Vitinho, Lucas Alter ou Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles formando a linha defensiva, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Matheus Martins, e na frente, Igor Jesus. Já o rubro-negro manteve o treinador e a base do time de 2024 e nesta semana apresentou a segunda contratação da janela, o lateral direito ou zagueiro, Danilo. A expectativa de Felipe Luiz é contar com ele na decisão, mas para isso o jogador precisa ser regularizado ainda hoje. É claro que eu não estou na minha melhor condição porque não vinha jogando há algum tempo, mas nesse momento acho que a experiência e a empolgação me ajuda bastante, né? Então, eu espero poder estar disponível para o domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na defesa. No meio, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E no ataque, Gerson, Michael ou Plata e Bruno Henrique. Que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existe, então vamos aí colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo. Queremos esse título, eles também, e que vença o melhor. Gente, a final tem que ganhar, não tem de outro. Sabemos que frente é um rival muito forte também, um rival que se preparou, um rival que tem jogadores de muita qualidade. Pero a gente também tem, então vai ser uma final, desculpem a palavra, mas vai ser uma final. Opa! Forte, tá? Incisivo no jogo. Claro que é o campeão brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil, são rivais desde sempre e isso traz um molho, um tempero especial para essa partida que vai acontecer em Belém do Pará. O Botafogo já deu suas credenciais vencendo o Fluminense no meio de semana, um clássico que poderia ter sido muito pior. Falta de ritmo, claro. Os titulares se apresentando e o Flamengo tem esse elenco sempre recheado, tem essas opções e o trabalho do Felipe Luiz que eu elogio bastante e muita gente também. Eu acho que o Flamengo tem uma leve vantagem, o jogo é jogado, né, gente? Mas leve vantagem exatamente por não só você ter uma manutenção de trabalho, como você ter um comandante, uma referência. O Botafogo perdeu essa referência, não tem como a gente negar isso. O Arthur Jorge estava com aquele time na mão e saíram algumas figuras bem destacadas, né, como o Almada e o Luiz Henrique, o Adrielson, entre outros tantos, né, mas obviamente mantém uma base muito boa, a gente viu no Clássico durante a semana, mas não tem aquela referência de comando, perdeu alguns jogadores expoentes, então eu acho que o Flamengo está um passo à frente. Mas não vai ser mole não, vai ser um grande jogo. O assunto agora, então, é Supercopa do Brasil. Domingo tem Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Vão jogar no Mangueirão, lá em Belém. E a gente tem personagens desse jogo para a gente analisar um pouco mais aqui no nosso F360. Vamos lá. Muito, um jogo decisivo, na final, agora na taça. A final tem que ganhar, não tem de outro. Sabemos que frente é um rival muito forte também, um rival que se preparou,
um rival que tem jogadores de muita qualidade, pero a gente também tem. Então, vai ser uma final, desculpe a palavra, mas vai ser uma final. É o time campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. E o treinador que eu também conheço, joguei contra ele no Sub-20, que é um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se torna um time muito poderoso, né? Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existe. Então vamos aí colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo. Queremos esse título, eles também, e que vença o melhor. O Felipe Luiz falou em grande jogo, né? Que seja um grande jogo. Já o Barbosa foi no popular, Mari. Vai ser um jogo, desculpa, vai ser um jogo FOD 3 pontinhos. É o que a gente espera, que seja um grande jogo, né? É a expectativa, né? Mesmo sendo início de temporada, né? Para as duas equipes. O Botafogo vem de uma vitória importante contra o Fluminense. A gente sabe do peso de um clássico, ainda sem treinador. Então, o Felipe Luiz se refere ao treinador da base, né? Que assume sempre quando o Botafogo fica sem técnico, o Carlos Leiria. E ele fala sobre essa característica do hoje treinador do Botafogo de protagonismo com a bola. Então, vai ser um jogo interessante, porque são duas equipes que têm já uma clara identidade. O Leiria mudou muito pouco do que o Botafogo apresentou na temporada passada. Claro que perde muito, né, sem Almada e sem o Luiz Henrique, perde muito daquele jogo, tanto da qualidade técnica quanto do jogo vertical, do jogador do drible, na figura do Luiz Henrique principalmente. Mas importante vitória contra o Fluminense. Vai ser muito bacana acompanhar esse duelo, né, das duas equipes que gostam de jogar com a bola, desse protagonismo com a bola, da marcação muito intensa, do jogo muito acelerado no momento certo, e na figura do Felipe Luiz, de técnicos que se enfrentaram na base. E você falou perde muito, obviamente, sem Almada, sem Luiz Henrique, mas para mexer durante o jogo também perdeu muito, né? Júnior Santos foi embora, Tietê foi embora, Eduardo foi embora, Tiquinho foi embora. É um novo Botafogo que vai surgindo. Bem menos opções. Mas ao contrário do que geralmente acontece nesses jogos 90 minutos por uma taça, geralmente os times não vão muito para o jogo, né? Fica aquela coisa de você perde 1/3 do jogo só de estudo. Até acontecer alguma coisa que fosse mais alguém... medo que jogo, né, prof? Né? Mais medo do que... Não, mas é Flamengo e Botafogo. Justamente. É o antes, aí é que está a nossa expectativa de um grande jogo. Porque o time do Felipe Luiz não é de ficar. E o Botafogo é muito vertical. Uma vez o Flamengo indo, haverá Botafogo voltando. Então, é a expectativa para quem assiste como espetáculo de futebol. Para mim, esse é o jogo que devia sempre abrir a temporada, né? Se o Brasil fosse um país sério em termos de calendário esportivo... Você diz antes de estadual, é isso, prof? Antes de qualquer coisa. Esse é o primeiro jogo do ano no país, Esse é o primeiro jogo do ano. Mas os caras estão... Mas abre a temporada nacional, né, prof? Tradicionalmente... Deixa de ser uma abertura de temporada nacional, não a estadual. Mas aí, essa diferença de serem no mesmo estado. No meu calendário dos sonhos, o ano começaria com o brasileiro. Já com o brasileiro... Não, mas não é contra estadual não, né, prof? Não, eu colocaria os estaduais em meio de semana, daria um jeito, mas esse jogo abrindo, já pensou uma grande festa em Brasília? Sempre você fala assim, o jogo é em Brasília. Por que não em Belém, professor? Pode ser em Belém também, mas eu penso em Brasília por ser a capital do país, por ter um simbolismo, algo equivalente ao que se faz em Copas Europeias. Quer dizer que hoje em dia os europeus até estão jogando em outro continente, né? Vendendo esse tipo de partida por outros motivos. Mas aqui a gente teria essa oportunidade. E futebol vai ter. São dois dos melhores times do país. Aí a gente pode botar... O Flamengo está nessa final porque superou o Atlético Mineiro, que seria outro que poderia estar nessa decisão, esteve numa decisão de Libertadores. O Botafogo teve uma disputa bastante direta com o Palmeiras, que é outro dos grandes times do país. Então é o creme de la creme, meu caro. Como é que é? Opa! O creme de la creme. Que é? São os gigantes entre os gigantes. São aqueles que, para estar aí, derrotaram outros gigantes. Isso é muito legal. E tem futebol para mostrar que é o principal, os dois lados, né? Depois de você usar esse... É até difícil de eu entrar agora para falar. Você aumentou a responsabilidade do Rafael Prats. Isso daí lembrou o seguinte, tinha um quadro no rádio que chamava-se Gol do Osmar, professor.
que eram gols históricos. Santos, pai da matéria? Transmitidos pelos Osmar Santos, que foi uma espécie de Pelé do rádio, o grande Osmar. E aí tinha o gol do Osmar, aí terminava o gol do Osmar, era um show o gol narrado, qualquer gol narrado por ele. Falava assim, agora vai você pra descomentar. Eu falei, não, agora não dá. Joga daqui uns 10 minutos que eu entro, né? Depois do creme de la creme eu vou entrar. Depois daquele... Aí não tem muito o que eu depois falar. Daquele clássico... E que gol! Aí vai você. Não, eu não tenho nada pra falar agora. Não, mas eu acho que é um jogo que vai falar sobre primeiras impressões, né? E a primeira impressão do Botafogo, versão mais 2024, foi muito positiva. Tô com a Mari. O time foi bem contra o Fluminense, time muito rápido com a bola. O Felipe Luiz até citou, né, que com o Leiria, que ele já conhece do Sub-20, de enfrentar o Botafogo com o Leiria na base, sempre gostou do trabalho feito pelo Leiria. E o Leiria, no primeiro momento, eu acho que ele trabalhou muito com a memória dos jogadores, do que eles viveram com o Arthur Jorge, sem essa história de que, olha, eu quero ser algo autoral em pouco tempo, não sei se eu vou ficar ou quanto eu vou ficar aqui. Foi muito esperto o técnico do Botafogo, muito inteligente. Não, o time estava muito bem, ganhou 2 títulos gigantes no final do ano. Esses jogadores se reapresentaram, sabem o que tem que fazer. Claro que ele vai colocar alguma coisa dele, mas tem muita coisa que já está lá. Ele não tem que mexer nessa primeira situação, que não sabe quanto vai ficar e como vai ficar, né? Então, acho que é um Botafogo que, na quarta, deixou uma primeira impressão boa, domingo em Belém, é para deixar uma outra impressão boa de um time multicampeão histórico dentro do Botafogo. E o Flamengo do Felipe Luiz, né, que em pouco tempo a gente já identificou muita coisa que ele faz, padrões que ele procura. O jogo tende a ser muito bom, muito bom. Eu acho que ainda é um jogo de começo de temporada, fisicamente os times não estão na ponta dos cascos, mas o que se viu até agora do Flamengo completo contra o Volta Redonda, do Botafogo completo contra o Fluminense, vimos coisas boas. Então domingo deve ser coisa boa também o jogo em Belém. Você disse que fisicamente os times não estão na ponta dos cascos. Você quis dizer que fisicamente ainda estão no creme de la creme. É isso daí, é isso daí. Será que isso é muito caro, isso daí que o professor falou, esse creme de la creme? Isso é coisa de... Você sabe o sobrenome dele, né? Um Zelt, é da França. É outro, né? Não é daqui. É outro nível, né? Outra situação. De outro patamar, como diria o outro. Professor, agora há pouco você falava... Você até falou, o Flamengo em algumas posições tem 3 jogadores bons. Porque eu me lembrei disso porque eu tenho uma pergunta aqui. Quem tem o melhor elenco neste momento? Hoje, que dia é hoje? 1º de fevereiro já? Hoje é 31. 31 de janeiro, professor, de 2025. Quem tem o melhor elenco? Botafogo ou Flamengo? Eu acho que você vai falar Flamengo. Flamengo. O Flamengo, pela fatura do Flamengo e por tudo que o Botafogo perdeu e ainda não repôs. Na verdade... Elenco à parte, tem a questão do técnico também. O Leiria pode entrar para a história como um campeão interino, mas ele não vai ficar. Então, o Botafogo está num processo de reconstrução. E reconstrução tendo perdido peças fundamentais, né? Perdeu um campeão do mundo, que é o Almada. Perdeu o rei da América, que é o Luiz Henrique. O Mr. Libertadores. Não se repõe isso com essa facilidade. El Senhor Libertadores. El Senhor Libertadores. Fora os outros nomes que você citou, alguns já eram bola cantada que não iam ficar, como o Adrielson, mas faz muita falta, né? Já que você colocou a condição de elenco, eu não tenho dúvida nenhuma que o do Flamengo é muito mais farto nesse momento. E quem deve tomar a iniciativa? Essa pergunta é mais difícil. Eu acho que o próprio Botafogo gostará que o Flamengo tome a iniciativa, porque isso facilita o jogo do Botafogo. Agora você falou, hein? E a marca do Felipe Luiz é essa, né? Eu acho que muito do sucesso do Felipe Luiz começa com o jeito que o rubro-negro enxergava o futebol do time do Tite. Aquela coisa meio para-brisa, sabe? Isso acabou. Então a aceitação do Felipe Luiz... título à parte, que ele ganha a Copa do Brasil. É uma coisa impressionante, Felipe Luiz, nesses dias, fez um ano como técnico, a contar do Sub-17. Técnico, profissão, né? A gente não está falando dele no profissional, né, Mari? Profissão de treinador. Do Sub-17, então já deu match ali de uma maneira... Muito recente, muito novo como técnico. Né? Pois é. Conquista títulos nas 3 categorias que ele passa nesse ano, né? Em um ano ele passou pela Sub-17, Sub-20 e profissional. Ganhando com título. Ganhando título no Sub-20 também. Ele ganhou o Mundial também. Lá. Sim, o Inter. É verdade, no Maracanã. Foi. Falando nisso, você falou assim, se o Botafogo ganhar, pode ser campeão com técnico interino, Leiria. Você lembra quem é o atual campeão da Supercopa, né? Quem é o técnico campeão da Supercopa do ano passado, da última? Esqueceu? Não, é o Carpini. É o Carpini. Foi São Paulo e Palmeiras. Não foi? Não era um interino, mas era um jovem.
E um jovem treinador, querendo ou não, né? Saindo completamente do eixo, assim, de treinadores. Quando você pergunta sobre protagonismo, a gente volta um pouquinho na final da Libertadores, como o jogo ficou, entre aspas, condicionado por conta da expulsão muito cedo, e justamente por isso o Atlético não soube lidar, né? Porque ele precisou propor muito jogo. O Botafogo perfeitamente não muda com a expulsão de substituição, ele aceita essa condição de recuar e muito inteligente aproveitou. Mesmo com o jogador a menos, teve espaço para ir lá. Exatamente, porque o Atlético não soube propor o jogo, ao contrário do Flamengo. Então, o Botafogo se sente confortável nessa situação. E entre as baixas que a gente citou aqui, nomes importantes, mas foi importante também manter um meio de campo, né? Sim. Que funcionou muito bem, né? Sim. Com o Gregory, com Marlon e Savarino. Exatamente. Esse trio é um trio. Então, foi importante essa manutenção, principalmente dos volantes ali, que foram fundamentais na campanha do Botafogo. Embora o grande protagonista desse Botafogo, que soube fazer o que fez contra o Galo, já não esteja mais, né? O papel do Luiz Henrique naquele jogo foi fundamental. Fundamental. A ida e vinda Esse dele. É um título para o Botafogo muito especial. Seria a Libertadores, mas a maneira que o título é escrito deixou o título ainda maior, né? Ficar 100 minutos com o jogador a menos, ganhar da maneira que o Botafogo ganhou. E o Arthur Jorge foi muito bem ali, Muito bem. É um belo documentário, hein? Belo documentário. Não dá? 8 dias especiais, né? De Libertadores e 8 dias depois de levantar o brasileiro também. O Arthur Jorge ganha uma aposta difícil ali, né? Foi uma decisão difícil. Claro que ele conhece o time que tem na mão, mas nem sempre as coisas dão certo pra gente também, né? Do outro lado também tinha o Milito que... E ele se referiu aos jogadores campeões da América e depois campeões brasileiros, né? Como animais competitivos. Tem aqui um grupo formado por animais competitivos, né? Porque o Botafogo de muita competição, de muita marcação, de muita rapidez com a bola, os jogadores se entregarem, entenderem muito o que o treinador queria. Realmente foram 8 dias especiais para a história do Botafogo. E do outro lado tinha um Milito que titubeou, né? Eu acho que ficou muito tempo ali com os 3 zagueiros. O momento do Galo não era um momento bom, né? Aquele momento do Galo especificamente, que acaba perdendo 2 títulos que disputou. Então tudo conspirou a favor do Botafogo. Temos prováveis escalações, meus amigos? Amigo Zé, amigo Leon, Leon Santos. Não é torcedor do Peixe, Não, mas tem Santos no nome. Só tem Santos no nome. Tá aí o Botafogo de tanta gente, o Botafogo de Paulo Autuori, campeão brasileiro de 95, hoje terá o comando de Carlos Leiria, com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. Não tem hino, não tem nada do professor acompanhando? Só a introdução, assim. Marlon Freitas, Gregory e Savarino, ou Savalindo, como dizem alguns. Arthur, já teremos Arthur? Já pode, né? E é uma curiosidade grande para o jogo, né, Abel? É interessante. Eu considero uma boa contratação. Também. Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins é o provável Botafogo para enfrentar o Flamengo. O que diria o Prates pro Arthur? Beija a santa e vai pro campo. É isso aí, prof. É sempre com muita tática, né, prof? Como você sabe. O Vitinho daquele lado direito que entrou ao longo da partida contra o Fluminense, né? Foi um ponte por ali. O Flamengo de tanta gente que já conquistou títulos sob o comando de Andrade, de Cláudio Coutinho, de Carlos Alberto Torres, de Carlinhos, de Jorge Jesus e de tanta gente, hoje com o professor Felipe Luiz. Dá só a introdução também. Rossi, o Flamengo está na pedra, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Nico de la Cruz, Nico para os íntimos, Arrascaeta histórico, o histórico Arrascaeta. Será que joga o Michael? Tá feio, esquece? Gerson, o Adílio dos tempos modernos, a elegância em campo. Bruno Henrique e Plata. É o provável, falei tá na pedra? Falei brincando. É o provável Flamengo para enfrentar o Botafogo domingo, no jogo que, segundo Barbosa Prates, o zagueirão do Fogão, vai ser FOD 3 pontinhos. É, isso daí. Vai ser segura aí. É igual Bora Bahia. É o seguinte, Abel, porque essa dúvida do Arrascaeta reapareceu ontem no segundo tempo, né, na vitória contra o Sampaio Corrêa, mas ainda gera uma dúvida de saber se ele vai sair jogando ou não, né? Porque se você começa com o Arrascaeta, entre aspas, o Felipe Luiz vai ter de definir. Ele tem uma substituição certa para fazer. Vale a pena começar com quem pode ajudar a ganhar um jogo e você depois tem quase que
um tempo certo para tirá-lo? Ou você deixa uma reserva técnica no banco e começa com alguém que não tem a mesma qualidade, é um outro tipo de jogador e pode te ajudar, talvez, para o Arrascaeta entrar faltando ali 30, 35 minutos, não sei se um tempo ou meio tempo, né? Então, é uma situação que o Felipe Luiz vai definir. O Arrascaeta ontem jogou um pouco mais de 20 minutos no Maracanã. Imagino, só imagino, não é informação, não é nada, mas imagino que ele deve ter sentido um pouquinho de dor nas costas, o Arrascaeta. Porque ele vestiu a 10, rubro-negro. Ele é Pesado, a 10, hein? ele é o 10. Pesada, como Pesada diria ou o não? Barbosa, pesada. Mas o Arrascaeta tem futebol e personalidade para não sentir esse peso. Ah, claro, o problema nem é esse, o problema é físico. É isso aí. Né? É o peso, se ele aguentar o peso fisicamente. E é um daqueles velhos dilemas do futebol que volta e meia a gente está debatendo, né? Saio com o cara que está na meia bomba ou guardo para depois? É complicado e é um jogo só, né? Valendo taça, um jogo só. Nesse caso específico, eu acho que eu guardaria. Acho que eu esperaria um pouquinho. E nas escalações que a gente deu, Arthur pode e deve jogar. O Danilo não estava da escalação, mas pode jogar também. Agora você deu o gancho. Temos a apresentação de Danilo. Obrigado, viu, professor? Não por isso. Muito obrigado. Pode colocar aí a apresentação de Danilo. Professor sabe tudo. Vai, essa volta ao futebol brasileiro nessa posição acho que também pode me abrir novos caminhos, pode me dar novas perspectivas e eu estou sempre aberto a novos desafios, o que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso for necessário, como lateral direito, esquerdo, como meio-campista. Sobre o Danilo, a escalação ela sai 1 hora no jogo, aí a gente vai ver se ele vai jogar ou não, ou vocês vão ver se ele vai jogar ou não, mas vai estar disponível para o jogo sim, vai estar disponível, treinou em todo esse período, está bem fisicamente, vinha jogando, um jogador importantíssimo, um jogador de altíssimo nível, e fez um esforço muito grande para vir para vir o Flamengo também, mas ele também abriu mão de muita coisa para poder vir aqui realizar o sonho dele, e vai ter todo o apoio, vamos precisar muito dele, não só do Danilo jogador, senão do Danilo líder, Danilo capitão, o Danilo que fala, que organiza, o Danilo que questiona.